Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo Jesus. Este é o primeiro vídeo do nosso programa que tem o mesmo nome do canal. O objetivo dessa série de programas é que vocês conheçam Jesus em todos os seus aspectos. Por exemplo, quem ele é, de onde ele veio, por que ele veio, onde ele está agora, qual a importância daquilo que ele veio fazer na Terra? Para tanto, precisamos antes falar sobre algumas coisas que são base para isso. E a primeira delas é sobre Deus. Afinal, quem é Deus? Para chegar a esta resposta, gostava antes de desenvolver dois raciocínios com vocês. O primeiro é que existe um início para a Terra e a existência humana. Dentro deste raciocínio, gostava de analisar dois cenários com vocês. O primeiro, para aqueles que creem em Deus. E para estes, Deus é o início de tudo. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação dada por Ele sobre quem Ele é. Ela foi escrita com palavras vindas diretamente do próprio Deus, também com palavras inspiradas por Ele, e também com relatos dos seus feitos contados por testemunhas. E o que a Bíblia então nos diz sobre o início? Quero apenas lembrar que todos os textos que iremos ler aqui estão na versão BPT, que é a Bíblia para todos, ok? Vamos ao texto então, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra aqui mencionada será melhor estudado no próximo programa, quando falarmos de Trindade. Mas, para vocês entenderem, João aqui estava falando de Jesus. Então podemos perceber aqui o seguinte: no princípio era Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Diante dessa afirmação, percebemos que no início Deus já existia. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, fala a respeito de Jesus e diz: Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades e os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo, e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Aqui diz que ele já existia antes de tudo. E como vimos no versículo anterior, ele estava com Deus. Vamos ver agora o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: Para nós existe um só Deus, o Pai. É dele que vêm todas as coisas, e é para ele que nós existimos. E há igualmente um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós vivemos também. Aqui percebemos que tudo vem de Deus,
E através de Jesus, tudo que há veio a existir. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse versículo, eu sou o Alfa e o Ômega significa eu sou o princípio e o fim, pois estas são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E também nos diz que Deus era, é e há de vir, ou seja, Ele é eterno. Agora vamos para o segundo cenário. O segundo cenário é para aqueles que não creem em Deus. E para eles, quem ou o que deu o início? A ciência e os ateus creem no fenômeno do Big Bang. E apesar da sugestão do nome, o Big Bang não foi de fato uma explosão, mas sim uma grande expansão de um ínfimo ponto do espaço. E esta expansão, chamada de singularidade, com densidade e temperatura infinitamente altas, aconteceu por razões desconhecidas. Ou seja, um grande ponto de interrogação. Mas vamos avançar nesta análise. Então, quem criou o ponto no espaço? Até vou mais além. Quem criou o espaço? Segundo esta teoria, a Terra foi formada provavelmente como resultado de uma supernova. Supernova é a explosão de uma estrela. Os detritos dessa explosão começaram a se unir devido à gravidade, formando o Sol. A gravidade continuou a atrair as partículas, fazendo com que elas se juntassem em corpos maiores, até formar a Terra e os outros planetas do nosso sistema solar. Eu respeito quem acredita nessas hipóteses. E essas pessoas podem dizer que Deus também é uma hipótese. Mas a diferença é que eu tenho dificuldade em acreditar em algo que alguém me conta e não tem como provar. Em relação a algo consistente, que eu leio na palavra e que se apresenta vivo diante de mim, algo que vivo todos os dias e vejo transformação sendo gerada em mim, vejo aquilo que está escrito na palavra virar realidade na minha vida. Além disso, prefiro viver a vida que tenho vivido, onde passo por lutas, dificuldades, mas tenho vitória em tudo através de Jesus, inclusive com paz em meu coração, dormindo tranquilo todas as noites, e tendo a esperança de viver eternamente ao lado dele, nos céus, onde não haverá mais maldade, choro, tristeza, depressão, morte. Prefiro isso do que viver o que vejo as pessoas que não creem em Deus viver, sem esperança, com medo, com tragédias, tentando sobreviver em um mundo hostil por alguns anos e depois de 70, 80 anos, morrer e acabou. Além do mais, a ciência e principalmente a arqueologia tem a cada dia trazendo mais provas materiais de tudo que está escrito na Bíblia. Inclusive, existe um filme muito bom e baseado em fatos reais que eu indico a vocês, chamado Em Defesa de Cristo. Aliás, para quem gosta de ler, existe o livro também. Nesta história, a esposa de um jornalista americano ateu conhece Jesus e passa a segui-lo. O jornalista então fica muito incomodado com isso e passa a montar uma reportagem tentando provar que Jesus não existiu. O final é surpreendente. Assistam ou leiam.
irá ajudar na compreensão desse vídeo, ok? Voltando aos nossos cenários. Se quisermos olhar a coisa de uma maneira muito fria, vamos analisar as possibilidades para os dois lados. Quem crê em Deus, se estiver certo, viverá na terra uma vida em paz, mesmo tendo algumas aflições que serão cuidadas e resolvidas por Deus. E depois, uma vida plena nos céus pela eternidade, tudo em troca de se abster do pecado. Agora, se ele estiver errado, ele viverá uma vida terrena praticando o bem, mas sem alguns prazeres da carne. E talvez até em uma altura desista de crer por não ver nada mudando em sua vida. E morrerá. Acabou. Agora, e quem não crê em Deus? Este, se estiver certo, poderá viver na terra uma vida boa, ou talvez até com muitas aflições, desfrutando de todos os prazeres da carne, mas com algumas incertezas, medos, doenças, fugas, depressão, disputas, e no final morrerá. Agora, se ele estiver errado, poderá viver uma vida na terra desfrutando de todos os pecados, mas colhendo os frutos disso em sua vida, como os que acabei de citar: medo, depressão, fugas, e no final morrerá. Mas depois viverá a eternidade na escuridão, na dor, na tristeza, no choro, no desespero, sem a presença de Deus. E aí eu te pergunto, qual você escolheria? Esse foi o nosso primeiro raciocínio. Vamos agora ao segundo, que é: quem criou Deus? E nesse raciocínio, quero falar sobre 4 aspectos. O primeiro, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés pergunta a Deus qual o seu nome, para revelar ao povo judeu quem era o Deus que estava dando ordens ao povo. Deus disse então a Moisés: eu sou aquele que é. E dirás também aos israelitas: aquele que é foi quem me enviou a vós. O nome que Deus revela a Moisés, eu sou aquele que é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Deus, e somente Ele, não depende de nada. Ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem é e de fazer o que Ele planeja fazer. Segundo, Deus é onipresente. Deus não tem dimensões espaciais e está presente em todos os lugares com todo o seu ser, embora haja de forma diferente em diferentes situações. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, diz assim: pensam que sou um Deus que só vê o que está perto e não vejo o que está longe. Palavra do Senhor. Acham que alguém se pode esconder de modo que eu não possa encontrar? Palavra do Senhor. Não sabem que estou em toda parte, tanto no céu como na terra? O livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz o seguinte: mas poderá Deus
realmente habitar na terra? Se o céu com toda a sua imensidão não pôde conter-te, muito menos este templo que te construí. O livro de Salmos, capítulo 139, versículos de 7 a 10, diz o seguinte: onde poderia eu ir para escapar a ti? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se subisse ao céu, lá estarias. Se descesse ao mundo dos mortos, lá estaria também. Se eu voasse para além do Oriente ou fosse habitar nos lugares mais distantes do Ocidente, também lá a tua mão desceria sobre mim. Lá estarias para me segurar. Terceiro aspecto. Deus é onipotente. Deus é capaz de executar toda a sua vontade. No livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, diz o seguinte: lembrem-se da vossa história de sempre. Vejam que eu sou Deus e não há outro. Não existe nenhum Deus como eu. Anuncio de antemão o que vai acontecer, muito antes que suceda. O meu plano cumprir-se-á. Tudo quanto eu quero, eu o faço. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, diz: aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente. Outra passagem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, diz o seguinte: é de ti que vêm as riquezas e o poder. És tu que tudo governas e, tendo a força e o poder, podes dar aos outros força e grandeza. E agora o quarto aspecto. Deus é onisciente. Deus conhece totalmente a si mesmo e a todas as coisas reais e possíveis, sejam passadas, presentes ou futuras. Vamos ver no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Vamos ver agora no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 13. Diz assim: não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e a descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos agora no livro de Jó, capítulo 28, versículo 24. Diz assim: pois o seu olhar atinge até o extremo da terra e observa tudo aquilo que há no mundo. Agora, diante desses dois raciocínios, podemos chegar à seguinte conclusão: Deus é o Ser Supremo do Universo, que sempre existiu e existirá pela eternidade, sendo autossuficiente através da sua onipresença, onipotência e onisciência. Ele é o Deus Criador, o Deus que nos dá vida e quer ter relacionamento conosco. Deus nos fala através da Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o seguinte: buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo o vosso coração. Então, se você ainda não conhece Deus, não teve nenhuma experiência com Ele, faça um teste. Separe um tempo em um lugar reservado
onde você possa ficar tranquilo e converse com Ele de uma forma sincera. Abra o seu coração a Ele e peça que Ele se revele a você. E tenho certeza que você vai sentir sua presença. Se você é daqueles mais céticos, peça então um sinal visível da sua presença, do seu amor por você, de que você é importante para Ele, e você será atendido por esse sinal. Uma vez eu ouvi um testemunho impressionante sobre isso. Um rapaz cristão lá no Brasil estava andando na rua e, de repente, ao passar por uma praça, Deus falou com ele o seguinte: dê uma cambalhota. E ele não entendeu nada e questionou: uma cambalhota aqui na calçada, na frente das pessoas? E Deus respondeu: sim. Ele questionou novamente: é sério? E Deus novamente disse: sim. Ele então criou coragem e deu a cambalhota. Ao final, viu uma rapariga chorando e foi até ela. Perguntou a ela: o que aconteceu? Ela então respondeu que estava com a vida destruída e já naquele momento estava indo para um lugar para se matar. Mas quando passou por aquela praça, ela se sentou e começou a pensar sobre o que ela estava indo fazer. E naquele momento ela questionou Deus se Ele existia e resolveu fazer um desafio: se você realmente existe, me mostre. Quero ver alguém fazer uma cambalhota aqui na minha frente. Este rapaz então entendeu o propósito de Deus e começou a falar de Jesus para ela. E ela entregou a sua vida a Jesus. Buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se esta mensagem te abençoou, pedimos para você compartilhar ela com alguém que você saiba que está precisando. E também deixar seu comentário aqui no YouTube, abaixo do vídeo, com o seu nome e a cidade que mora. Ou envie um WhatsApp para os números acima no ecrã e também dê o seu like para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas que precisam. E faça sua inscrição no canal para ser avisado sempre que colocarmos novos vídeos, ok? Que Jesus abençoe você e sua família.